Olá, internautas aqui que seguem o podcast do Além e do Aquém. Obrigada pela conectividade. Mais uma edição trazendo um tema diferenciado, que é naturopatia integrativa para a saúde global e como alavancar sua carreira com práticas no ramo. Você que de repente está interessado em atuar nessa área, é uma área que vem crescendo, as pessoas estão buscando cada vez mais se prevenir. Em vez de ir buscar um profissional só quando está doente, e antes, né? É muito mais importante, muito mais interessante você fazer isso. E claro que a gente sempre traz aqui especialistas para falar sobre o assunto. Hoje a nossa convidada aqui especial é a naturopata integrativa Mayara Castro, que está aqui à nossa frente. E temos duas outras convidadas especiais também que vão fazer perguntas, também vão falar um pouquinho do seu trabalho. É a Vildene, doutora Vildene, que está aqui ao meu lado. Ela também faz parte aqui do Pouso Obras Sociais. Ela é médica clínica geral, acertei? É acupunturista. Acupunturista. Agora a gente vai chegar mais pertinho do microfone para sair mais alto. Wildete. E a doutora Cristiane, que está aqui ao lado da Mayara, Cristiane Gonçalves Reis, que é médica homeopata e acupunturista. Lembrando que a doutora Vildete também é acupunturista, não é isso? Então, vamos começar aqui, Vildete, falando um pouquinho do Pouso Obras Sociais, que fica aqui na Coab. Para você que é aqui de São Luís, deve conhecer ou já ouviu falar, uma instituição muito renomada, de muitos anos de atuação. Fala um pouquinho sobre o trabalho do Pouso. Do Pouso, o que faz? O Pouso Obras Sociais tem 40 Mais pertinho anos. Aqui. O Pouso Obras Sociais tem 40 anos de atividade e é uma obra de muito respeito, dirigida pelo Moab José. Tem várias atividades para a comunidade, como a distribuição de quentinhas todas as tardes para as pessoas cadastradas aqui da região. Um curso de informática gratuito. Funciona aqui a casa de apoio a pessoas que vêm do interior para fazer tratamento de saúde. Essas pessoas têm direito ao acompanhante, elas têm 3 refeições diárias. Tudo isso acontece através de doações. Então, nós temos várias formas de ajudar. Também tem mensalistas, pessoas que doam mensalmente. Outros trazem materiais não perecíveis, alimentos e doações também para o brechó. Funciona também um brechó. Esse brechó, além de beneficiar as pessoas que têm baixa renda para comprar roupas, bolsas, todas as coisas assim num preço muito acessível, essa renda também é revestida para as obras sociais. Vildete, o que é impressionante é que também o Pouso, além disso tudo que você falou, faz atendimento médico, entrega também medicação. Você também atende aqui? É engraçado que eu esqueci, né? Porque eu sou clínica. Mas às sextas-feiras pela manhã eu atendo. Eu marco 10 pacientes aqui todas as sextas pela manhã. Nós temos também uma farmácia onde é dispensado medicamentos mediante as receitas. Agora, Vildete, tudo isso tem um custo. Precisa manter essa obra linda, de amor, né? Que não é só para quem é daqui de São Luís, ela é aberta para todo o Maranhão. Você que está nos ouvindo aí, nos acompanhando pela internet, você pode procurar o Pouso para ser atendido. Agora, Vildete, para manter, por exemplo, o Moab, né? É uma pessoa muito criativa, está sempre buscando formas diferenciadas de somar. E agora está com uma apresentação que vai acontecer no final do mês, de humor. Como é que funciona isso? Dia 30 de maio, é um stand-up comedy, é uma comédia de caráter espírita, mas muito interessante. Até as pessoas que têm assistido essas apresentações que a gente traz, mesmo quem não é espírita, gosta muito, porque na verdade o objetivo é cristão, é moral, é de princípios, né? Então é muito interessante que as pessoas assistam, porque além de estarem
no momento de lazer, elas vão contribuir comprando o ingresso e levando 1 quilo de alimento não perecível. O ingresso é R$50, a meia é R$25. Vai ser no Teatro Maria Isabel, da UNDB, dia 30 de maio, em única apresentação, às 20 horas. Ou seja, 8 da noite, para não confundir, 8 da noite, 1 hora de duração. E aí busca o Instagram? Sim, no Instagram, no Pouso, ou mesmo mesmo no Google você encontra lá Pouso, obras sociais, você vai ver o contato do Pouso também para comprar o ingresso. E falar em esquecer, Vildete, eu também esqueci de me apresentar, né? Eu sou jornalista, radialista, sou diretora da Comunicativa Assessoria e Propaganda, atuo na área ambiental, social. Vamos começar, Mayara? Vamos então, sim. Primeiro agradecer a presença de vocês todos, é um prazer ter aqui tanta gente para a gente aprender. E quando eu soube que o próximo tema seria naturopatia, eu fiquei maravilhada, porque é um assunto que eu, pelo menos, sou muito simpática a esse assunto, que é prevenir, né? Eu não procurar só quando você está doente, e a naturopatia consiste exatamente em... vamos só apresentar aqui, né? Antes de começar no assunto diretamente. A Mayara é habilitada em práticas integrativas, ela é naturopata integrativa, especialista em fitoterapia e pós-graduanda em terapia ortomolecular. Ela atua com naturopatia integrativa no Instituto Plenitari, com foco no equilíbrio físico, emocional e energético, auxiliando principalmente pacientes com ansiedade, dores crônicas, inflamação, desequilíbrios intestinais e estresse. Você não tem nada disso não, né? Se tiver, dá uma curtida aí, compartilha nossa entrevista. E, gente, pega esse link, compartilha nos grupos, rapidinho, nos grupos de WhatsApp, que a gente compartilha tanta coisa ruim, vamos compartilhar coisa boa, né? E, Mayara, explica pra gente o básico, o que é a naturopatia? A naturopatia, ela consiste em quê? Nossos antepassados já se tratavam com produtos naturais, que eram as ervas medicinais. E hoje a naturopatia ela veio muito forte através de suplementação. Hoje a gente tem a comida em cápsula, que é as cápsulas que a gente pode estar utilizando, mas não é de qualquer jeito, é o que eu costumo dizer. Muitas das vezes você vai sentindo alguma coisa, gastrite, digamos, numa loja de produtos naturais e compra qualquer coisa, onde a pessoa não sabe nem te dizer para que é, o que serve, chega e te vende, serve para tudo. Mas não é o para tudo. A gente está buscando algo para tratar o gastro e intestino. Se eu tenho refluxo, se eu tenho azia, se eu tenho uma má digestão, está vindo de algum lugar, tudo tem uma causa raiz. Então a naturopatia ela vem com isso, a tratar a pessoa além dos sintomas dela e buscar a causa. E como a gente tem muita aparelhos tecnológicos, a gente consegue achar a causa raiz através dos exames, dos mapeamentos que nós realizamos dentro da Plenitari. Certo, então basicamente é o uso de produtos naturais, mas, Mayara, você trabalha muito assim com equipamentos que somam a esse aspecto do diagnóstico, né? Exatamente. Como a biorressonância. Como o mapeamento bioenergético, que é a biorressonância. Agora a gente está fazendo também a calorimetria, que a gente consegue verificar o esforço, verificar qual é a dieta exata, não é achismo, é exato para a tua situação, já está conosco lá na Plenitari, para a situação a gente costuma dizer que às vezes a pessoa pega uma receita do coleguinha e tenta fazer a dieta dele e não dá certo, mas não é, cada corpo ele é único, seu organismo é diferente do vizinho, então não pode ser assim, não pode ser dessa forma, por isso que a gente sempre está trazendo o que é tecnológico para juntar com as práticas integrativas. A gente vai fazer só mais umas perguntas introdutórias, já para as médicas aqui se apresentarem um pouco mais, né, e a gente interagir. Então, no caso aqui da naturopatia, qual é a origem dessa prática? A naturopatia, como eu falei anteriormente, vem dos nossos antepassados, né? Certo. A naturopatia que vem cuidando de ervas medicinais, chás fitoterápicos. Surgiu a prática de naturopatia, que antes a gente chamava de os natureba. Certo. Só que esse conceito, os naturebas ali, hoje não, mudou. Como é que veio essa mudança? A gente viu uma mudança muito grande pós-Covid. As pessoas começaram a se cuidar mais, olhar mais para o corpo, verificar os sinais. Então a naturopatia ela veio para tratar, além dos sintomas.
Certo. E a diferença entre naturopatia e medicina convencional? Existe uma diferença. A medicina tradicional, ela trata a doença e nós não, vamos muito além. A gente vai buscar o porquê o corpo está adoecendo. Uma enxaqueca tem uma causa. Eu não vou viver com dor de cabeça e tomar somente um remédio farmacológico. Existe a causa raiz, é aí que a gente busca, é a causa raiz. Porque se eu estou com uma enxaqueca, pode ser intestino. Tem toda a ligação, o eixo intestino-cérebro. Então eu preciso cuidar do intestino para poder essa dor de cabeça a pessoa nem sentir mais. A gente tem casos da recepcionista lá do Instituto, Oi Dai, você está assistindo aí. Com certeza tá. Ela vivia com dor de cabeça todo o tempo. E quando ela chegou comigo, eu disse, a gente vai tratar. Foi só tratar o intestino dela, desparasitei, usei as tinturas para desparasitação, que a gente não trabalha com remédio, é tintura para desparasitar. Fizemos o ciclo de desparasitação nela, utilizamos, o intestino dela vivia preso, constipado, não tinha como não ter dor de cabeça. E a Dai, hoje ela tem outra vida, ela perdeu até 14 quilos. Nossa, que bacana. Doutora Cristiane, a senhora que é médica homeopata e acupunturista, né? Isso. Fala um pouquinho, então, Eu sou da sua homeopata, atuação. né? E Se sou apresente. acupunturista. Eu trabalho nas práticas que a gente chama de medicina energética, né? Onde a gente entende que nós não somos somente um corpo, nós somos também energia. Né? Um pouquinho parecido com o que ela falou, a homeopatia, ela é uma área da medicina, é uma especialidade médica que visa tratar o ser humano como um todo, não somente um corpo físico, né? Que normalmente os 6 anos da medicina que a gente recebe como se a gente fosse só um corpo. A gente também tem uma energia, que é a energia vital, que dá vida a esse corpo. Eu também já andei, né, quando era criança, né, usava homeopatia. A mamãe Sim. gostava de, em vez de ser um remédio tradicional. Porque é uma medicina muito antiga, né? Então, o que seria essa homeopatia exatamente? Ela também é feita a partir de... Não, a homeopatia, naturais? No caso da Maiara, ela falou das ervas, né? Que são as plantas, na realidade, né? A homeopatia, ela pode vir dos 3 reinos, do reino animal, mineral e vegetal. Tá? Então já é uma grande diferença entre a fitoterapia, que o pessoal faz muita confusão. A fitoterapia, ela trabalha parecido com as medicações que nós conhecemos, porque ela vai trabalhar também corpo físico. A homeopatia vai trabalhar energia vital. Tá, mas também então nós entendemos, sutil? Não. Nós entendemos que nós somos corpo e energia. Nós não podemos separar. O que é que dá vida ao corpo? A nossa energia. A diferença de um corpo morto para um corpo vivo é só energia. Se você olhar dois corpos, um está vivo, outro está morto, qual é a diferença? É energia. Então a homeopatia, ela trabalha a energia vital. Parecido com o que ela falou, a gente vai atrás da raiz, só que a raiz está no desequilíbrio energético. Então a gente vai jogar a medicação, porque a gente entende o seguinte: nós somos corpo e essa energia, porque a gente é um grande complexo. Mas nós não tratamos primeiro o corpo, nós tratamos primeiro o que desequilibra, que é a energia vital. Então a gente começa a ajustar a energia para depois, de sobra e de ganho, o corpo vai se beneficiar também. Vildete, você também tem essa visão, já que é acupunturista, né, e também espírita e médica, de uma forma global, né? Que o clínico geral, ele é um generalista, digamos assim, né? E ela é acupunturista, então ela tem uma ideia também desse todo, né? Eu quis ser clínica. Eu fui fazer residência de clínica médica na Santa Casa do Rio de Janeiro. Terminei a residência no ano de 85. E eu, durante 20 anos, praticando clínica médica, o que eu observava? Vou aqui seguir o mesmo exemplo da Maiara. Então, enxaqueca. O que eu observava ao longo desses 20 anos de clínica até eu descobrir a acupuntura? Uma pessoa com enxaqueca da mesma idade da outra, o mesmo, até assim, o físico, o biotipo e tal, mas aquela pessoa era aquela pessoa angustiada, tristinha, né? E a outra é aquela explosiva que se irrita, e ambas tinham diagnóstico médico.
de enxaqueca. Era o mesmo Isso é diagnóstico. um risco também. Nem toda dor de cabeça é enxaqueca. Exatamente. Nossa, a gente tem aneurisma, tem tumor. Então, esse é o grande perigo de não passar pelo diagnóstico médico. Porque exatamente. quem diz o que é a doença é o médico. Então, a clínica médica é importante no ponto de vista do diagnóstico. Do tratamento, na minha visão, não é tão efetivo, porque trata só o corpo. Esse termo energia que a homeopatia usa, a gente evita usar na acupuntura, porque na ciência assim, geral, energia fica parecendo algo da física, não é? Que tem bem definido o que é energia. Então, a gente usa a palavra, na medicina chinesa, usa o Qi, que é o Qi, que muitos traduzem como energia, mas na verdade é o que dá vida, é como realmente. Então, não existe uma tradução nossa aqui do que é o Qi, mas na verdade o Qi é digamos, se eu fosse falar do espírito, seria o fluido vital, é o que dá a vitalidade, a vida. E vem do vitalismo. Isso, e vem do vitalismo. Então, quando eu estava com 20 anos, trabalhando com clínica, trabalhando em emergência, ambulatório, enfermaria, consultório, eu sentia falta de alguma coisa que me mostrasse mais sobre o paciente, que eu pudesse melhorar ele de verdade. E aí chegou pelo correio, eu já morando aqui em São Luís, um folder com a propaganda do curso para médicos que o Colégio Brasileiro de Acupuntura ia dar sobre a medicina tradicional chinesa. Quando eu li a programação, processos de adoecimento pelas emoções, pelo alimento, eu digo que é o que eu estava procurando. Não pensei duas vezes, 2 anos de curso exaustivo, né? Meu Deus do céu, era fim de semana, a gente não tinha fim de semana. E dali eu comecei a juntar. Então, eu não deixo de fazer clínica. Sim. Eu amo fazer clínica. Eu sou professora de clínica. Sim. Sempre fui, desde quando acabei a residência, eu já fui para a docência. Lá no Rio, cheguei aqui, fui para a docência. E eu dou aula de clínica. E, obviamente, que nas minhas aulas de clínica eu não vou falar de Qi, não vou falar de energia, nem de fluido, nada disso. Eu vou falar o que a ciência ensina. Sim. Fibromialgia, que é um desafio. Eu dou aula de fibromialgia e não tem como eu intrinsecamente não achar que fibromialgia é algo mais do que uma doença de dor no corpo, sabe? Mas eu não posso falar isso numa aula de clínica médica, isso não é a ciência que está falando, né? Mas pro paciente que também tem essa postura, eu falo e trato ele como tal, através das agulhinhas mágicas, né? Que não tem medicamento nenhum naquela, né? É isso. E Mayara, o que principalmente as pessoas se queixam quando vão buscar você, ou é o contrário, geralmente elas vão sem sintomas, querem mesmo saber como é que tá a saúde? Muita parte do sistema nervoso. Insônia. É o que a gente Vocês vê também? muito. Depois Ansiedade, Doença do século. insônia, é a doença do século, né? Ansiedade é Aí o que a gente busca? Verificar as vitaminas, minerais e aminoácidos que estão em falta. Muitas das vezes está ligado a um triptofano em desordem, aí bagunça a melatonina, a glutationa já não está boa, que é um antioxidante importante para o organismo. Aí a gente vai buscar vamos só vitamina do traduzindo. complexo B. Vamos rapidinho, vamos só traduzindo esses termos que você falou aqui. Triptofano, É está relacionado a... importante para o precursor da precursor da serotonina, exatamente, do bem-estar, Pronto. que vai fazer você ficar feliz, alegre, contente. Agora a gente está Que o começando sono vai ficar um sono que não é reparador. Vai parecer assim que você capinou a noite todinha, mas na verdade não dormiu bem e não acorda bem. Quem é que está se identificando, hein? Dá uma curtida aí, se você achou que está lembrando de alguma Pois coisa. então, aí a gente vai ver as Que mais? vitaminas do Triptofano, complexo B. Você falou outra... Triptofano, a melatonina, Melatonina, que é uma do do sono. sono. Certo. E também a E não só do glutatina sono, tem a ver com o intestino também, né? também. E quando a gente Processo está de- no processo de pessoas que têm câncer, a gente utiliza muito a questão da melatonina, né? Certo. Para ajudar a desinflamar, coenzima Q10 também, mas enfim, é outro assunto. Tá. Mas então, para essa questão de ansiedade, depressão, insônia, a gente verifica também as vitaminas do complexo B, que são importantes, a piridoxina, a B6, a B12, que é importantíssima, que muitas das vezes a B12 está 500 e pouquinho fator de referência, mas a gente não trabalha com fator de referência.
a gente trabalhar para aumentar essa B12, para você ter excesso de B12, para você estar bem de saúde, né? Então a gente vai buscando tudo isso até encontrar e reequilibrar o corpo e colocar o corpo para ter autocura, tá? Que é isso que a gente busca. Então, tanto que lá a gente faz a neurometria, a gente faz a biorressonância, a gente vai entrar com a calorimetria também, exatamente para buscar a autocura do corpo com as suplementações assertivas. Acho interessante é porque, assim, uma coisa não anula a outra. A medicina tradicional, Não. a gente vai, porque tem uns diagnósticos, né, que são necessários serem feitos por meio desses profissionais. E a gente já vê um pouco de parceria entre eles hoje em dia. Por exemplo, a própria Maiara, ela já fui atendida por ela, né? Ela indica, olha, esse caso aqui que foi detectado, né? Você tem que procurar médico X, Isso. médico Y. Importante, E aí ela fala da parte dela, né? Sim, a gente Então- consegue orientar. Por quê? Interessante começar a tratar, para o corpo não gritar, né? Sim. No caso da Maria Teles, não sentindo nada, mas a gente olhou alguns pontos ali que a gente precisava ajustar para o corpo. Porque olha só, um futuramente ponto, né, que ela detectou, por exemplo, o intestino está com pouca absorção e o estômago. Então, se você está comendo, qualquer coisa que você vai comer não vai absorver. os Então, nutrientes. às vezes você está, estou com falta de tal nutriente. E aí nos exames apontaram isso. Só que se você não toma o devido cuidado, né, Maiara? Sim, se não tiver o Para devido cuidar cuidado, do estômago, do intestino, se essa absorção não para a estiver absorção boa. acontecer melhor. Porque antes a gente chupava uma laranja, a gente tinha aquela vitamina C daquela laranja. Hoje a gente tem que chupar 10 laranjas, porque já vem ali com agrotóxico, com tudo que não presta para nossa mesa. Infelizmente é Com assim. as perdas do transporte, Exato. do aquecimento, Quando né? vocês falarem em absorção, eu lembrei que a gente aproveita para orientar pessoas de outras coisas que é muito comum na minha prática, que a vitamina B12, como ela bem falou, às vezes está dentro da referência, mas não está sendo suficiente, principalmente para idoso. Eu trabalho com A geriatras. B12 a gente encontra em que tipo de alimento, por exemplo? Nas carnes, ovos, verduras, as verdes principalmente, né? Nos grãos. Certo. Então, às vezes eu- a pessoa está comendo, mas não a quantidade suficiente. Não, não é nem questão de quantidade. Claro, a quantidade é importante, mas assim, a absorção. Sabe o que muito eu trabalho junto com geriatras e a gente vê muito aquela polifarmácia do idoso. Sabe o que muito interfere na absorção? É o hábito que as pessoas têm de tomar o isazol, os inibidores de bomba de próton, pantoprazol, omeprazol. Que tá super comum omeprazol. agora. A pessoa se automedica. Ela tem uma dorzinha no estômago. Aquela dor do estômago não é uma gastrite, não é uma úlcera, é assim uma exposição daquele momento que você se alimentou mal. E aí vai e toma. Então, esse uso crônico é uma das tá causas. muito comum. Ele tira a acidez de uma tal forma e nós precisamos dessa a gente acaba acidez para perdendo absorver a as capacidade. vitaminas, né? Então, vitamina B12, como ela bem falou, na referência nem sempre está sendo suficiente. Aí, olha, nós apresentamos um caso clínico para discussão com os alunos de uma senhora que ela estava já tendo o diagnóstico de Alzheimer, estava com a suspeita de Alzheimer e era só deficiência de vitamina B12. Quando fez a reposição, ela, sabe? Reagiu. A memória vai para outro nível. O sono melhorou, Melhorou, a disposição. disposição, Exatamente. É assim. E- Isso alegra nosso coração, né? É de ver. muito maravilha. E Maiara, como é que acontece o passo a passo, né? Você chama paciente, cliente, Interagente. 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 Interagente chega e Sim. qual é o passo a passo? Tem uma conversa? Primeiro a gente faz uma anamnese. Depois dessa anamnese a gente coloca todo no meu sistema, que a gente realiza um mapeamento bioenergético. Após o mapeamento bioenergético, eu vou verificar. Que é com o equipamento com a Isso, mãozinha. com a mãozinha, que Parece uma verifica o bioenergético. coisa assim Fantástico. mágica. A gente bota a mão, aí aparece todos os dados. Tudo Uma ali. coisa de filme que a gente Isso. via É, antigamente, antigamente. né? Filme de ficção, e que dizia que besteira isso, né? E ele é tão hoje é tão, assertivo, né? Isso E mesmo. eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Então, finalizando ali, eu vou verificar o que a gente vai mais fazer de mapeamento dentro do instituto, ou então eu solicito exame bioquímico também, exatamente para comparar com o bioenergético e fazer um plano de tratamento. Normalmente, o que acontecia? Eles levavam a suplementação de dentro do instituto, ou dentro da outra clínica que eu tinha, antes de se tornar o instituto, e eles se davam alta, porque se sentiam que estavam bem demais. E não aparecia mais. Com 6 meses voltava sentindo a mesma coisa. Então hoje eu faço um plano
de tratamento, de 3 ou 6 meses, depende de cada caso, é um caso diferente. Onde a pessoa já vem, já faz todo o protocolo lá dentro. Se tem que fazer um ozônio, faz. Se tem que fazer enemoterapia, faz. Se tem que fazer a hidrovitalis também. Todo mês leva seu ciclo de suplementação. Só explicando, né? Enemoterapia? Enema-terapia. Enema-terapia. O que quer dizer isso? É quando a gente faz tipo uma lavagem intestinal. Intestinal. Aí tem de camomila, tem de café, tem de cúrcuma. Depende Porque o de cada intestino, pessoa. gente, tem metros e metros, não é isso, doutora? Exatamente. Com Quantos certeza. metros tem o intestino, você sabe? Sei que é Eu grande. sei que e Tem o a- delgado e o tem o das grosso. mulheres né? geralmente é maior. O delgado, mulheres né? O sofrem delgado é muito que intestino muda de tamanho mulher e homem. Então, Da mulher esse- geralmente é maior. Essa Mas, técnica deve ser interessante. Enema. Enema. é. Qual foi a outra palavrinha mágica que você falou? Hidrovitalis é que Hidrovitalis. elimina metais pesados. Ah, sei. Se for chumbo, arsênico, aí a gente vai fazer o protocolo de metais pesados. Então ela já sai dali se tratando o corpo como um todo mesmo. Toda semana indo, fazendo um tratamento diferente e tomando seu ciclo de suplementação. Mas Maiara, o ciclo é todo o tempo mesmo? Não, muda. Conforme faz o exame com a gente, o mapeamento, a gente vai mudando o ciclo. Mas sempre coloca, ela falou do prazol, da bomba de prótese, eu lembro que a gente coloca aloe vera. A gente usa muito aloe vera, gente. Aloe vera é vida. Qual o objetivo, assim, porque você recomenda, né, no caso de quem tem baixa absorção, Baixa mas absorção. é recomendado em que caso? Depende do aloe vera que eu vou utilizar, porque eu utilizo aloe vera tradicional, o berinecta, o mango, que de uma indústria. É para desintoxicação. Desintoxicação. Mas existe ele que é para tratamento intestinal também. Existe ele que é para sarcopenia. Então, para cada pessoa, eu vou indicar um tipo diferente. Para mulher que tem fluxo menstrual muito grande, a gente já utiliza o berinecta. Menopausa. né? Menopausa, porque aí tem um mango, se eu não me engano, é um mango que ele tem B6 nele. Eu já utilizo ele para tratamento de pessoas que têm ansiedade e depressão. Agora vamos abrir uma aspas que eu me interessei. Falou menopausa, eu me interessei. Não estou ainda, mas Tá estou a novinha caminho. ainda. Obrigada, mas não é nem tanto. Este ano não tem problema com idade, vou fazer 46. Olha aí. Então, tá na não tem menopausa. problema. Mas estamos no caminho, né? Porque tem o climatério e depois Claro. começa o processo da menopausa. E aqui, meninas, dentro desse contexto, né, tem a naturopatia, temos aqui a homeopatia, a acupuntura, né? Isso. Então, queria ouvir vocês nesse sentido. Eu, por exemplo, eu tenho essa preocupação. Eu não queria usar, né, aquele hormônio que Reposição hormonal. o hormônio que é muito falado, né? Assim, o lado bom, o lado ruim. É. E tem possibilidades, por exemplo, com essa área da naturopatia, da acupuntura, para a gente sair um pouco desse tradicional. Sim. O que daria para a gente fazer para melhorar a qualidade de vida da mulher? Aí, vamos falando aqui. A gente verifica a questão hormonal, né? Primeiramente, verifica a questão hormonal, verifica quais são os grãos que a gente pode utilizar, quais são as ervas medicinais. Aí tem chá de amora, tem óleo de prímula, tudo isso a gente pode estar colocando dentro do tratamento. Como eu falei, cada caso é um caso, existe a falta do zinco que a pessoa tem que repor, selênio, tudo isso a gente pode Não estar necessariamente é só o hormônio, Não. né? Às vezes são outros são nutrientes. outros nutrientes minerais. também, né? Os minerais. Então a gente vai buscando para verificar, para aquela mulher não entrar no ciclo da menopausa sentindo tudo aquilo. Ai, porque eu. É para amenizar, então. A minha amiga sentiu, eu vou sentir não, mas vai passar por ela, dando glória a Deus, como diz a história. Vai passar amenizando, é isso? Amenizando, Então, sem sentir tudo aquilo. a naturopatia, ela proporciona ajuda isso. muito nessa questão. E meninas, e vocês, em relação à área de vocês? Fala homeopatia primeiro. Na que é- homeopatia, eu vou dizer novamente como é que a gente trabalha. A gente trabalha integrando, né, o ser humano como um todo, tratando como um todo. Então, a gente sempre vai buscar o medicamento da totalidade sintomática. Então, a gente pega os sintomas que estão aparecendo, fazemos a repertorização e vai aparecer o medicamento e a gente usa aquele medicamento e às vezes a gente usa auxiliares. Em alguns casos também a gente usa um pouco a gente orienta da fitoterapia, né? Esses mais comuns que a gente conhece, por exemplo, a amora, como ela falou, óleo de prímula, ABC, o zinco, tem algumas coisas que a gente vai ajudando e ajustando, dependendo da situação também, que a gente solicita os exames. Nós fazemos uma anamnese completa. A gente, na anamnese, a gente leva em consideração
o quadro atual, né, a clínica, os sintomas que o paciente está apresentando, e nós levamos em consideração toda a história pregressa do paciente, os traumas, os desejos, as aversões, como foi você quando estava na barriga da sua mãe, o intraútero, porque tudo vai interferir no desequilíbrio da energia vital. Mas todas vocês solicitam exame de sangue, né? Na clínica. Quando precisa, a gente solicita, porque normalmente no meu caso, os pacientes eles já trazem os exames, certo. porque eles já passaram pelo ginecologista e geralmente eles já vêm com essa Com o história. Por exemplo, diagnóstico eu já que tô tá com deficiência exatamente, exatamente. E a gente vai fazendo esse equilíbrio sem precisar de fazer a reposição clássica. Eu vou falar como clínica e como acupunturista. Como clínica, a paciente me procura para fazer aquele check-up. Isso. E no check-up, dependendo dos sintomas dela e da idade, porque isso é uma coisa que a gente tem também que observar, que a gente não vai pedir exame de A a Z. Nós temos que pedir, eu quero. Aliás, que está muito Tem comum. paciente que diz assim, E eu pago quando esse- eles trazem pra pago gente, que esse- dá preguiça já- só de já- ler. Eu Tem pago que esse ser plano. direcionado. Eu pago Isso. esse plano de saúde há muitos anos, me peço exame de tudo. De tudo, é como eu eles falam. convenço ele, explicando, ele sai convencido de que ele não precisa de exame de tudo, né? Graças a Você Deus, tem que consigo. direcionar. E aí, nisso, eu detecto que tem a deficiência estrogênica. É óbvio que eu encaminho para ginecologista. Porque essa paciente está querendo tratar com a medicina ocidental Isso. básica. Mas aquela que diz assim, mas eu tenho medo. Aí eu vou explicar. Olha, pela ciência é o seguinte, a ginecologista vai dizer se esse seu medo tem origem mesmo, porque depende. Tem contraindicações da reposição hormonal, né? Casos de câncer de mama, caso de câncer Isso. ginecológico na família. Mas, assim, pro seu bem, às vezes aquela ansiedade, aquela insônia, ela só vai melhorar com reposição hormonal. E estou falando pela ciência, Pra quem pode pela tomar, né? ciência mesmo, tá? Se eu for falar pela medicina chinesa, a pessoa pode passar, assim como Mayara falou, pela menopausa sem sofrer, porque tem pontos, tem um esquema que aí esse é individual, para que ela tenha esse equilíbrio da história do calor, da insônia. Isso, E ela equilibrar. passa pela menopausa fazendo suas sessões de acupuntura, que às vezes é 1 ou 2 vezes na semana, e ela passa muito bem. Eu costumo dizer assim, Deus não errou. Ele não ia criar a mulher para sofrer de cólica menstrual Isso. e nem sofrer sintomas Exatamente. de menopausa. Por que é que nós passamos por isso? Porque nós temos condutas e vícios e hábitos errados. Eu falo para as jovens que têm cólica menstrual, experimenta pelo menos 1 semana, 10 dias antes da data da sua menstruação. Não se entupir de chocolate, refrigerante, frituras. Você vai ver que mudança vai ser sua menstruação. Fazer um relaxamento, procurar tratar, fazer uma terapia para você o autoconhecimento. Fazer a meditação, meditação, que é Eu fantástico, costumo dizer que a gente é aquilo que o corpo consegue absorver, isso, né? Então, entendeu? Então, não Exatamente. era para ninguém sofrer, nem de TPM, nem cólica menstrual, e nem Isso. tampouco menopausa menopausa. com sintomas, assim, minha mãe passou sintomas de menopausa, mas ela dizia que a mãe dela não, por quê? Porque o povo antigo não tinha esse estresse, essa tensão toda que a gente tem hoje, que a gente é mãe, é profissional, sei o quê, e também não tinha esses alimentos, essas coisas tão tóxicas, não é mesmo? Agora a gente abriu só massas mesmo, porque esse tema, inclusive, é um tema É, interessante a a gente gente vai fazer abrir só sobre o assunto. E é né? bom para as pessoas saberem que tem as Que alternativas, tem, né? Exatamente. Porque Não no precisa meu sofrer. caso, por exemplo, elas já, quando o paciente me procura, eu sempre digo para ele, eu sempre falo assim, que o médico homeopata deveria ser um dos primeiros, como um clínico geral, deveria ser um dos primeiros a ser procurado. Geralmente o pessoal agora já vai direto no especialista e já vem pra gente cheio de remédio, muita todo intoxicado, coisa. muita coisa, né? E aí eu sempre falo isso, que... O que a gente tá falando da questão da menopausa? Da história do remédio, do O paciente, quando ele me procura, ele já vem... Orientado para tomar. Não, ele não quer tomar, né? Ah, tá.
ele já me procura Sim, te direcionado, procura que ele tipo não assim, quer. eu não É. quero isso pra Não mim. quer pós-hormonal, Né? E é. aí a gente faz um trabalho muito legal e tem muitos pacientes com relato positivo. Isso. A gente Bom, sempre vai tem buscar, um norte, né? eu na minha área faço isso há quase 30 anos, então eu sempre vou buscar o mais natural possível, né? Claro. O mais É isso natural que eles estão possível dentro da procurando. nossa área, o mais natural. Agora, Maiara, ó, só você saber, internauta que está acompanhando a gente, que a gente vai falar, logo depois que eu fizer as perguntinhas aqui sobre o mercado de trabalho, que também vem crescendo, a Maiara também é mentora, né? Sim. Ajuda outras pessoas também a seguirem a mesma área. E eu acho que é legal porque vai multiplicando pessoas com essa visão no mercado para Isso. atender sem ir direto no remédio, né? Que também tem o seu papel, mas a gente pode utilizar alternativas, É, né? porque tem muito abuso, né, do medicamento. Também E tá. automedicação. Automedicação. Isso, é nem o a que naturopatia e nem a medicação tradicional deve ser automedicada, né? É, Tem que claro. ser... Sim, tem que ser orientado É bem lógico. A orientado. Maiara Isso. também vai falar sobre isso, mas segura aí que a gente vai falar sobre os casos que a Maiara recebe e o que ela indica, essa parte que eu acho que é bem legal, bem curiosa, né? Que o pessoal quer logo saber. Mas é um mercado também, Maiara, que está crescendo, as pessoas estão buscando, como tem muita gente buscando a naturopatia para se tratar, né, para se cuidar, também profissionais são necessários ter no mercado para atender essa demanda, né? E bons profissionais, porque é como a gente vê diariamente. A pessoa usa AS e vai tomar ômega 3? Não pode. Então, muitas das vezes a pessoa chega numa loja de produtos naturais, ou então uma pessoa que está um vendedor de porta em porta, lá no idoso, e vende um ômega 3, mas não sabe se a pessoa, o que ela está tomando de medicamentoso. Existem interações Conta das medicamentosas, interações, né? exatamente. E isso é muito importante numa anamnese. Então, tudo isso, quando a gente faz a mentoria, a gente ensina desde o começo. Eu costumo dizer que eu aprendi na força, na luta, na guerra mesmo. E eu tô ali hoje para ajudar muitas pessoas. Muitas das vezes as pessoas me perguntam, Maiara, mas como foi que tu começou? Eu vou indicando tudo aquilo, certinho, de como é que foi meu começo, que não foi fácil. Mas eu fui aprendendo com outros profissionais também, buscando conhecimento diariamente. Então a gente tem que ter esse cuidado exatamente para a medicação, não bater uma de conta com a outra e fazer mal. Mas no caso, por exemplo, a pessoa vai buscar um curso para poder entrar na área. Como é que funciona? Ela tem que ter um curso de X ela já horas, tem tanto que ter, tempo. no caso, a gente já orienta por curso de Onde, que tipo de naturopatia. instituição? Sim, a gente já faz toda a orientação para isso. Quando eles entram na mentoria, a gente vai fazendo toda a orientação de quais os produtos melhores do mercado para utilizar, de qual empresa eles vão procurar, qual instituição eles vão buscar para fazer o curso de naturopatia, que pode também fazer futuramente ortomolecular. No caso, o atendimento, a anamnese, como fazer uma boa anamnese. Então, tudo isso a gente faz na mentoria também. Certo. E no caso, quem de repente tiver interesse, que a gente vai tornar a falar no final aqui o contato de todas elas, mas quem tiver interesse também de ver mais informações, entra no Instagram Entra do no Instagram do Instituto. Instituto Planetário, exatamente, do Instituto Planetário. E essa área é uma área, É uma área que está promissora? crescendo. Como é que muito. está A gente aqui tem no um Maranhão? público, exatamente, a gente tem um público antes da Covid e pós-Covid. Então é uma área que está crescendo muito. A área da suplementação natural, da indústria, assim, a indústria farmacêutica ainda está muito em evidência, lógico. Uhum. Mas a da suplementação, ela está subindo muito. A gente Tá fez um levantamento que ela está movimentando hoje bilhões na indústria de produtos naturais, de suplementação. E como é que está em relação a essa área profissional pelo reconhecimento, né, do SUS, pela medicina? Como é que é? No caso, já tá, graças a Deus, já está abrindo Reconhecimento. muitas portas pra gente, porque antes a gente não tinha esse reconhecimento e hoje o SUS já está reconhecendo as práticas integrativas, da suplementação. O quanto é importante ter uma acupunturista também dentro do SUS para estar ajudando a pessoa sair de um quadro de uma doença e ter a saúde. E a acupuntura também passou por isso, né? Assim, teve esse reconhecimento com práticas integrativas, né? Então, a acupuntura chegou no Brasil, não foi pelos médicos. Então, os médicos custaram Demoraram. muito. Enquanto não havia evidência científica, porque veja bem, um médico ele não pode observar que está tendo uma resposta com alguma coisa e ele passar a usar
se não tiver a evidência científica. Então, Isso. nos anos 70, por aí, que saíram alguns estudos científicos. E no Brasil só foi reconhecido como especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina em 1995, para vocês verem como demorou. Então, isso dificultou muito a aceitação no meio médico da acupuntura. Ela faz parte das práticas integrativas, sim. E agora, só como vocês falaram o assunto da interação medicamentosa e intoxicações, etc., eu tenho muito contato com o pessoal da hepatologista, então eles têm muita preocupação com as pessoas que por conta própria vão comprar os chazinhos ali tudo. Porque aquilo que Mas pode fazer bem não é só o fato do chá não ser fidedigno, isso não. É que tem algumas ervas que não, embora sejam naturais, elas causam danos para o fígado. Eles estão muito preocupados com o uso abusivo da cúrcuma e de uma outra aí que está muito, todo mundo toma para tudo agora, gente. Moringa. Ora pronobis, né? Eles têm visto intoxicação do fígado, é um quadro gravíssimo. A pessoa E então eles coma. e tem pessoas que falam em tomar como chá, como água, né? Toma como pois água, é, isso todo toma como dia, água, que não né? tem Então que ser ali é um a diluição perigo, né? completa, Muito perigoso. acompanhada por um naturopata, por um fitoterapeuta, Quantas entendeu? vezes pode tomar? Qual o melhor horário? Isso. Qual Agora, a quantidade da erva quantidade. colocada? Isso é importante você que está acompanhando a gente ficar atento às dicas aqui das especialistas. Agora, Maiara, em relação aos casos que você atende, você falou as situações que mais chegam até você, Sim. lá no Instituto Planetari, e eu queria comentar que recomendações são mais usuais em cada caso e como é que a pessoa pode buscar. Você também tem os produtos, mas também tem os alimentos em si, Sim, né? Por Então, isso que a gente tem uma nutricionista. tem uma equipe. Também, uma né? equipe multidisciplinar. A gente tem uma nutricionista que também trabalha na área integrativa. Quando eu busquei a equipe da Planetária, eu queria todo mundo com o mesmo olhar. Tá? Tem educador físico. Tem educador físico, tem a nutricionista, tem a psicoterapeuta, a nossa massoterapeuta também. Então a pessoa já sai dali com bem-estar mesmo. Isso. E aí, naqueles casos, por exemplo, de você falou ansiedade e Depressão, insônia. depressão, vamos começar pela depressão, né? Aí, qual é a recomendação? Eu sei que varia, cada Varia, pessoa é uma cada caso é um pessoa. caso. E você que está assistindo tem que passar por um atendimento para poder saber qual é o seu caso. A gente está só querendo. Diagnóstico, que é depressão, né? Isso, já Muitas vem de coisas um diagnóstico. simulam depressão e não não é são. depressão. Vem de um diagnóstico já definido, fechado, para depois só receber Sim, atendimento. quando a pessoa chega comigo, porque passa primeiro comigo, eu envio para o profissional, já faz a indicação. Se a pessoa tem um quadro, já me fala que toma antidepressivo, a gente realiza a neurometria, que é exatamente o exame que verifica eixo, intestino, cérebro, verifica a questão simpático e parasimpático da pessoa, como é que está o sono, e ela vai verificar inflamação no corpo dela para poder fechar um acompanhamento. Não que a gente descarte um remédio farmacológico que ele está utilizando, nunca. A gente nunca faz isso. O que a gente faz? A gente coloca a suplementação, faz um tratamento, que é o tratamento Uma da suplementação neurometria, que não vai interagir com a né? medicação Vai- que ele está tomando. Sim. E a neurometria, ela trabalha com frequencial. Então, ela faz o tratamento frequencial de acordo com o relatório que deu ali. Ela emite a frequência para o corpo da pessoa, a pessoa está lá deitadinha, ela vai botar um fone, vai escutar aquela frequência e vai começar a fazer seu tratamento com a psicoterapeuta. E o resultado acontece. De fato acontece. A gente tem resultados lá no Instituto que com 2 meses, menos de 3 meses, ele voltou ao médico. O médico disse que não tinha mais necessidade dele tomar um antidepressivo. Então o médico retirou. Excelente, É o né? médico que retira, tá? Mas não foi um tratamento meu sozinho, foi com uma equipe, desde a alimentação, a atividade física que o meu esposo faz, que é o Té, que está aqui comigo hoje. Ele recomenda atividade física, então a gente faz um acompanhamento multidisciplinar. E as coisas acontecem. O caso, assim, que mais me chamou a atenção era do rapaz lá da Raposa, que ele não saía da cama, ele ficava escondidinho, só com os olhos lá de fora, não queria levantar. A esposa dele insistiu tanto, ele foi conosco.
fez o tratamento, hoje ele voltou à vida normal. Vai pescar, que ele é pescador, ele vai pescar, ele manda até peixe pra gente agora. Olha, é tão bacana. Isso é demais, muito isso é reconfortante, resultado, né? que não tem preço, Não. que alegra o nosso coração, né? E ansiedade, que eu acho que, né, a gente está falando de depressão, que é uma questão que muito. E eu acho até que o pessoal usa muito de forma já usual, pejorativa. Ah, eu estou ansioso. E não é bem assim, né? Tem um quadro. Existe a ansiedade normal. Né? Nós aqui com certeza estávamos com algum grau de ansiedade. Mas antes a de pessoa fala, conversar. eu tenho ansiedade. Não, já eu como se fosse sou um uma quadro. pessoa ansiosa. Eu sou, né? As pessoas já se rotulam. Rotula, é muito comum. Tem pessoas que têm uma tendência a desenvolver o transtorno da ansiedade, que é uma doença. Né? Essa nem sempre ela foi uma pessoa ansiosa de observar e dizer fulano é ansioso. Não. A pessoa, às vezes, ela nunca pareceu ser ansiosa, ela pode desenvolver a doença. É uma doença. Agora, essa ansiedade que a gente tem quando a gente vai exercer uma coisa nova, quando a gente vai enfrentar um problema, assim, e essa é normal. E ela, se ela não, o que diferencia a ansiedade normal da patológica? É se aquele sentimento, aquela situação está atrapalhando suas funções afetando diárias a sua vida diária. ou lhe dando sintomas, palpitação, dor no estômago, intestino, às vezes prende, às vezes solta, que é o intestino irritável. E se Essa isso é permanente ou há momentos. Porque isso é a doença de ansiedade. Porque essa questão da gente estar ansioso ali, só um pouquinho acelerado. Isso aí não é Diante doença, de qualquer não. situação, do novo, de uma prova, né? Às vezes o fato da gente cobrar das pessoas as coisas, assim, tu já fizeste isso aqui? Ô, fulano, tu é muito ansioso. Não sou ansioso. Eu sou uma pessoa que quer organizar e quero que as coisas saiam né, da forma correta. E a doutora falou algo muito importante, porque por isso que a gente faz essa anamnese. Porque às vezes a pessoa chega, é porque eu sou ansioso. Bora fazer uma anamnese para verificar Se é mesmo. se é mesmo. Porque esse cuidado que a gente tem que ter dentro da pré-dentária. E outros profissionais também têm que ter esse cuidado. Porque se a gente quer levar saúde e bem-estar para a pessoa, a gente tem que ter um cuidado de cuidar dela como se a gente estivesse cuidando da minha mãe, do meu pai, de mim. Sim. Então é o mesmo cuidado, a gente tem que buscar. Porque ansioso, as pessoas adolescentes hoje têm costume de dizer que estão ansiosos. Ouvir e checar o resultado, se está Exatamente, se está compatível. compatível. E, assim, você faz lá a biorressonância, detectou que tem uma opção de carências, falta de absorção ou pouca absorção. Aí depois, né, o que é indicado? A gente indica o tratamento com suplementação e fitoterapia. Já estamos chegando ao final. Uma dieta. Logicamente que a nutricionista junto com a gente vai conversar sobre o caso e vai tirar algumas coisinhas que as pessoas costumam. Doce, açúcar, diminuir carboidrato. E com a suplementação assertiva a gente consegue chegar onde a gente quer, que é o objetivo final, de levar saúde mesmo e da pessoa ter saúde. O carboidrato de alto índice glicêmico, De alto índice né? glicêmico, Porque o de gente, baixo índice glicêmico, geralmente, são os naturais, os alimentos, que é aquela coisa de descascar mais e desembalar menos, né? Porque tem carboidratos industrializados que podem fazer mal à saúde com aquele monte de coisa, aquelas palavras glúten, né? E qual é aquela outra, transgênicos, né? São só palavrinhas bonitas. Só queria registrar aqui a presença do nosso amigo Moab José, Olá. já trazendo luz aqui para o nosso momento, né? Tínhamos que registrar. Obrigada aqui por esse espaço para a gente aprender aqui com essas profissionais. Já temos aqui 9 minutinhos, né? Porque a gente começou 5 minutos após. Para Maiara, então, comentar um pouquinho mais, né, sobre esse período pós-anamnese, né? Aí você já falou, né? Sim. Que observado o que a pessoa precisa melhorar. E aí tem as opções, né? Você tem que melhorar a alimentação, tem também opções suplementares, né? Como é que funciona a suplementação, alimentação, atividade física, a gente coloca tudo isso num plano de tratamento. Aí é seguir, né? Porque não adianta só levar e não seguir. Tem um caso também de uma interagente que ela foi comigo na época que eu estava ainda com o Estúdio Equilíbrio, porque a gente mudou de nome.
ela não sentia nada. E a biorressonância detectou muita coisa. Aí ela comprou toda a suplementação conosco, levou pra casa, passou um ano, deixou lá a suplementação. Acho que tava enfeitando assim a bancada dela. E quando foi agora, ela voltou. Ela até autorizou Kelly falar o nome dela. Ela disse, pode falar. Ela voltou conosco, sentindo tudo aquilo que a gente já tinha detectado. Que ela ia prevenir, tomando, né? Tomando as suplementações, cuidando da alimentação, fazendo atividade física, que tudo é um conjunto, né? Pois ela disse, não, Mayra, agora eu quero que tu faça tudo Agora eu e que tu vou faça seguir. meu plano e eu vou seguir. Pois ela tá seguindo, toda semana ela tá indo, fazendo eliminação alimentar pesada, fazendo ENEM, fazendo ozônio, tomando a suplementação dela. Então ela mudou, porque ela disse, eu quero ter saúde, não quero ter doença. Maravilha. Agora, o objetivo aqui do nosso podcast, né, meninas, é a gente só provocar aquele interesse. Você que se interessou pela naturopatia ou quer, de repente, se capacitar na área, né, ser uma profissional, ou se interessou pela acupuntura, quer um atendimento também médico, clínico, como uma clínica geral, né? Homeopatia, que eu também já passei por todas aqui, né? Todas as especialidades aqui. E eu sou do time da prevenção. Vem me dizer, geralmente, clínico geral, assim, eu vou para prevenção. Alguns casos, quando eu tô com sintomas gripais, aí eu vou no otorrino e tal, porque aí já é aquela coisa que realmente acontece, né? Mas geralmente eu gosto mesmo da prevenção, o check-up. E eu queria agora lançar aqui para vocês, né, essa mensagem final para os nossos internatos, as recomendações e também deixar os contatos, né? Cada uma começa aqui pela Mayara, depois a Cristiane, depois a Ildete. Certo, a Prenitária é um instituto que ele veio para cuidar de fato. Tanto que a gente busca sempre estar inovando, trazendo o que há de tecnologia para juntar junto com as práticas integrativas e cuidar do corpo como um todo. Sabendo que você é único, tá? Então não adianta pegar a receita do coleguinha. E para conhecer a Prenitária, pode ir lá no Instituto Prenitária, @Instituto Prenitária no Instagram, ou contato 989-8828-7526. E desde já agradeço o espaço. Cristiane, pode falar um pouquinho aqui, da homeopatia, aqui, né? Falar Mayra. que a homeopatia ela faz esse trabalho integrando o corpo, a energia vital e equilibrando o corpo como um todo, sempre buscando a causa raiz que é e também trazendo para você que a homeopatia ela é preventiva e curativa, tá? Ela é preventiva e curativa, Sim, porque, sim, por exemplo, em vez de dois você ir no otorrino, você vai no médico homeopata, que vai ser muito melhor para você. Olha, Porque não vai passar as drogas alopáticas, né? é verdade. E a gente deixa a medicação realmente pro último caso, né? Último caso. Tem mais de 7.000 remédios homeopáticos catalogados, então tem homeopatia para muita coisa, para quase tudo, e pouquíssimas pessoas realmente precisam de remédio. Se você tem esse olhar dessa integração, né? E a homeopatia é muito antiga, tem mais de 200 anos, e então se você tem esse olhar, você vê que os remédios realmente, eles, de um modo geral, o pessoal está usando de uma forma muito abusiva, digamos Pelo assim. Instagram, tem. É DRA.Cristiane Gonçalves Reis, DRA.Cristiane Gonçalves Reis. Sim. Tá? Ildete. Então, E fala também, além de você, do posto também. Então, falando aqui só rapidamente desse processo de adoecimento que me encantou através da medicina chinesa, é que a medicina chinesa fala de uma pirâmide. Você começa com a doença no seu nível energético, que a gente já viu isso, que não é exatamente energia, né? Aquele nível energético, em que você não está sentindo nada. Como a Mayara falou, que a paciente chega lá e não está sentindo nada, ela detecta várias coisas, porque ela já está na parte funcional. E ela ainda nem sabe que o funcionamento do organismo dela já não está bom. E aí, se ela não se cuida, vai para a orgânica. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem dor no estômago, ela faz endoscopia, não deu nada, eu vivo com dor no estômago, tá ainda no funcional, ou seja, a absorção dos alimentos não está boa, a motilidade do estômago não está boa. E aí, quando chega no orgânico, já aparece a gastrite. Aí já vai ter que entrar com medicamento, né? Mesmo que seja homeopata ou alopata, mas tem que entrar com medicamento.
Então, a gente como clínico, como eu falei, quando a gente é procurado como clínico, o paciente ele quer remédio. Então a gente faz os exames, faz aquela história, examina o paciente todo e prescreve o medicamento alopata. Alguns já chegam dizendo assim, mas eu não gosto de tomar remédio e tal. Aí a gente indica homeopatia, já encaminhei pacientes para a Cristiane. E naturopatia eu não tinha conhecimento de alguém para encaminhar, agora já tem. Agora a gente já tem. Essa parceria e encaminho e ofereço a acupuntura, que eu também faço. Então, para marcar tanto para a clínica como a acupuntura, no Instagram, Casa com Z. Casa Longe Viver, tudo junto, @Casa com Z, Longe Viver. Casa é uma sigla, Centro de Acolhimento Zelo e Arte, tá? Então, todas as informações sobre nós está lá nesse E o Pouso, Instagram. quem quiser conhecer como é que o faz, Pouso, como eu falei quiser de ajudar. início, é uma obra social que vive estritamente de doações. Então, nós precisamos da ajuda de todos para manter todos esses trabalhos que nós falamos no início. Quem quiser ajudar pode também ver no Instagram o contato e vir conhecer. É muito importante que você conheça uma obra dessa para você ver como que com a boa vontade, há mais de 40 anos, se realiza coisas boas ainda nesse mundo tão sofrido, né? É isso. Queremos agradecer aqui a participação de todas vocês, o tempo dedicado, né, para falar sobre saúde e principalmente prevenção. Você também que nos acompanhou essa 1 hora aqui desse bate-papo. Se gostou, comenta, compartilha também e já se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. A gente sempre vai trazer temas diversos, não só sobre saúde, áreas também políticas, mas a política em prol do todo, né? Não a partidária. E aí a gente vai trazer temas paz, cultura, etc., né? Que agregue realmente para você aí que está nos acompanhando. Então compartilha no seu grupo de WhatsApp e aumenta aí o número do canal, porque a gente pode também utilizar vários benefícios, né? Que essa informação chegue mais longe. Principalmente é isso. E nós estamos no Instagram, Pouso Obras Sociais, lá tem todos os trabalhos do Pouso,